Com muita alegria, estamos de volta aqui na TV Ocim, a TV da Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira, para mais um podcast Ordem e Voz. Esse é um ambiente que a gente recebe nossos amigos, pessoas que valorizam, respeitam a história dos Inconfidentes e que traz consigo os seus valores. Aqui atuamos na área filantrópica, social e cultural para fazer essa chama que foi precursora da liberdade no Brasil, da nossa independência, que foram os Inconfidentes, aquele movimento que acabou ali com o sacrifício de Tiradentes. A gente traz esses valores porque liberdade é o que precisamos até hoje. Hoje nós estamos recebendo aqui uma grande amiga da Ordem, nesse modesto estúdio, ela que é comunicadora, e é sempre um desafio para um jornalista entrevistar uma comunicadora, que é a Camila Aguiar. Ela é comunicadora depois, porque antes ela foi empreendedora, e é até hoje empreendedora, e muito antes disso, roceira. Acredite. Camila, conta pra gente da roça à gestão de franquias de alcance nacional até. Conte um pouquinho dessa história, desde a roça lá em Curvelo até uma empreendedora de sucesso. Hoje ouvida em Minas Gerais por mais de 7 milhões de pessoas, né? Sim, verdade. Então, Leandro, primeiro eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui falando com você, com a Ordem. É um convite honroso e fico muito feliz, né, por vocês me concederem esse momento. Bom, falando um pouquinho ali da minha história, da minha trajetória, como eu saí da roça e alcancei ali um cargo de liderança, uma posição de comunicadora. Primeiro, né, minha história começou aos 12 anos no empreendedorismo. Eu quero contar rapidamente para todos entenderem. Eu sou filha de uma professora e de um produtor rural. Meu pai ele deixou a carreira na Polícia Federal em 1979. Para honrar um legado que o pai havia deixado, infelizmente ele teve que tomar uma decisão muito difícil. Ele deixou a carreira para ir cuidar da roça, cuidar das irmãs e da mãe. Então envolve esse legado de amor. E minha mãe, uma executiva que largou o topo para acompanhar meu pai. Então, uma história de amor que começa ali muito antes de eu nascer, dos meus ancestrais, a minha família, né? Mas eu saí da roça aos 15 anos de idade, com uma mala e um sonho, onde eu herdei esse DNA de coragem. Aos 15 anos eu fui inserida no mercado de trabalho e de lá para cá eu sempre estive à frente de grandes iniciativas com foco no resultado. Esse tino para comunicação, você me disse outra hora que recebeu do seu avô. Com certeza. O meu avô, pai do meu pai, ele era farmacêutico, porém um comunicador nato, né? Muito amigo do Juscelino Kubitschek. Eles se conheceram através de um discurso que o Juscelino fez aqui na capital mineira, em Belo Horizonte, e ele deixou aberto a tribuna. Meu avô pegou o microfone e de lá para cá eles nunca se largaram. Que personagem importante para a história do Brasil o JK foi, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Não só a história do Brasil, mas também a história de uma sociedade política, e ele traz também aquela gestão humanizada, enfim, além de um líder político, um ser humano, sem dúvidas, fantástico. Hoje você tem a Camilos Assessoria. Isso, eu tenho... O que é a Camilos Assessoria? A Camilos Consultoria é uma empresa... Consultoria? Isso. Eu falei assessoria? Não, sem problemas. As pessoas muitas vezes falam, às vezes, mentoria, assessoria, mas a Camilos Consultoria é uma empresa da qual eu sou CEO, né? Fundei essa empresa há 10 anos atrás, onde eu presto serviço para pequenas e médias empresas. Na parte de gestão estratégica, eu não sei se eu comentei, mas sou formada em administração de empresas, com MBA em gestão estratégica de negócios. Você também fez uma pós fora do Brasil. Na verdade foi um intercâmbio, né, de línguas. Meu sonho era falar o inglês. Como eu venho de escola pública, eu estudei na escola pública até os 15 anos de idade. Eu venho de um ensino que infelizmente não tive muita estrutura, nem financeira e nem acadêmica, e em 2019 eu tomei essa decisão, fui para o Canadá, fui para o intercâmbio em Toronto, estudei em uma das melhores escolas de Toronto, muito renomada, Sprott College, e pude ali conviver com outras culturas, pude aprimorar, né, o meu inglês, pude evoluir, e sem dúvidas foi uma bagagem cultural importantíssima para o meu A mulher é mais estudiosa que o homem. Se passarmos nesse instante na porta de uma faculdade, tem 3 mulheres para cada homem saindo de lá. Elas
são mais dedicadas? Olha, eu posso te dizer que nós mulheres temos algumas habilidades, o que a gente chama de soft skills no mundo dos negócios, que são habilidades que já vêm naturalmente enraizadas em nós. Como, por exemplo, a escutativa, a gestão mais humanizada, já são características do universo feminino. Então, não necessariamente que sejamos mais dedicadas, porque há essa dedicação em ambos os mundos, em ambos os universos, mas eu posso falar por mim. Eu me considero uma mulher muito obstinada e dedicada àquilo que eu acredito. A mulher mineira é muito isso, né? Ela é muito protagonista do seu destino. Sem dúvidas, sem dúvidas. E precisamos ser, né, Leandro? Eu falo que nós mulheres tivemos uma evolução. Ainda há muitas barreiras a serem vencidas. Eu, como fui inserida no mercado de trabalho muito jovem e pude exercer cargos de liderança, hoje eu sei que são 10 milhões de mulheres à frente do empreendedorismo feminino no Brasil. Ainda é uma fatia muito pequena comparado à quantidade de homens exercendo cargos de liderança. Então nós ainda temos muito o que conquistar, ainda temos muito o que evoluirmos, mas sem dúvidas nós temos essa capacidade e essa habilidade afetuosa de exercer uma liderança com mais, vamos dizer, afetividade. Pois é. Existe uma estatística de que muitas empresas morrem antes dos 5 anos. Eu queria fazer um comparativo, mas talvez esse dado nem exista, sobre o percentual de mortalidade das empresas quando gerida por homens e quando gerida por mulheres. Eu acho que a da mulher tem mais longevidade. Eu não posso te trazer... Eu digo assim, da última década, por exemplo. Sim. É claro que historicamente a gente não vai ter esse recorte, porque a mulher entrou muito recentemente no empreendedorismo no Brasil. Com certeza, com certeza. Hoje nós podemos observar que existem muitas mulheres ocupando cargos de liderança em diferentes segmentos. Por exemplo, eu recebi no meu programa, nós ainda vamos falar sobre isso, mas é importante destacar a força das mulheres caminhoneiras, mulheres que carregam consigo, né, o Brasil nas costas. Falei com a diretora de um grupo de 600 caminhoneiras, existem caminhoneiras do Brasil todo e do mundo, da Europa inclusive. São mulheres que estão em um ambiente dominado por homens e que fazem com muita galhardia e muita técnica e resiliência, né, esse trabalho aí. Hoje elas estão muito presentes também nos dispositivos de aplicativo para logística. Sim. Transporte de passageiros, entrega de encomendas. Sem dúvidas, as mulheres estão presentes em todos os segmentos. Antigamente era difícil vermos mulheres em alguns segmentos, né, especificamente falando, mas hoje nós temos mulheres na área da segurança, nós temos mulheres, inclusive na magistratura. São brilhantes. São brilhantes. Né? Como conquistar respeito e autoridade sem perder a feminilidade? A feminilidade, essa coisa tão ímpar das mulheres. Que importante a sua pergunta. Inclusive, eu fui convidada a falar sobre esse tema, exatamente esse tema, liderança sem perder a feminilidade, na Justiça Federal. Falamos para servidoras. Foi um prazer poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, algo que eu falei para elas, e eu repito, né, que antes, a primeira vez que eu exerci um cargo de liderança, eu achava que para ser respeitada, para gerar autoridade, muitas vezes eu tinha que falar mais alto, eu tinha que esconder um pouco as emoções, e pelo contrário, né, essa doçura, essa afetividade que nós mulheres já trazemos, ela funciona mais como um ativo estratégico, e não como algo que faça com que a gente perca, né, esse respeito e esse posicionamento. Eu observei ao longo da minha vida que quanto maior a autoridade de uma pessoa, mais baixo ela fala. Sem dúvidas. E eu digo o seguinte, que o líder é o exemplo de seus liderados. Então, quanto mais você exerce a liderança de uma forma coletiva, onde você enxerga o macro e não o micro, quanto mais você exerce uma liderança saudável e justa, mais respeitado você se torna. O homem, eu não vou dizer que ele está numa perda de espaço para as mulheres no mercado de trabalho, mas ele está a sociedade vem sendo ocupada cada vez mais por mulheres, e que bom que é assim, mas daí o homem que fica para trás, ele tenta recuperar o território agredindo-as, porque a violência feminina está muito preocupante no Brasil. Com certeza. O Brasil é o país que mais mata mulheres, né? Nós temos aí 4 feminicídios por dia
Ou seja, o feminicídio ele se tornou uma epidemia. Sim. E nós precisamos combatê-lo, não só o feminicídio, mas todos os preconceitos que as mulheres sofrem. E eu, como mulher, posso te dizer isso, posso te afirmar isso, que nós já vencemos muito, mas temos muito que vencer, inclusive até dentro do próprio núcleo feminino. É o que eu queria entender. As mulheres também, às vezes, desrespeitam a outra mulher em posição de liderança? Sem dúvidas, nós falamos muito sobre sororidade na teoria, mas na prática essa sororidade ela é um pouco distante. Nós precisamos quebrar esse patriarcado, esse paradigma dessa rivalidade entre as mulheres e precisamos trazer essas mulheres mais unidas. Imagina se uma mulher tem força, imagina várias mulheres juntas. E elas não estão unidas para derrotar o homem, mas para garantir e consolidar o seu espaço. Sem dúvidas. E não existe uma competição. Nós não queremos ser homens. Nós temos o direito de estarmos e exercermos qualquer tipo de cargo ou qualquer tipo de posicionamento que queremos. Então não tem nada a ver com querer ser ou competir. Nós temos habilidades técnicas, emocionais, psíquicas, físicas e podemos sim ocupar os mesmos cargos que os homens. Eu conversei sobre isso com outras mulheres e elas falam assim, Leandro, para conquistar o espaço, a mulher tem que ser 3, 4 vezes mais esforçada do que um homem, sem porque dúvidas. Ela tem muito mais barreiras e não é só para ter a aceitação do homem no ambiente profissional, mas das próprias outras mulheres. Com certeza. Nós, mulheres, precisamos estar o tempo todo nos provando por que estamos naquele cargo, o porquê temos essa oportunidade de falar, de fala, de escuta. Enfim, é um contexto, infelizmente nós enfrentamos, Leandro, um machismo enraizado, um machismo estrutural e cultural. E eu não estendo isso a todos os homens, até porque toda regra existe uma exceção, mas grande parte da sociedade ainda há preconceito contra nós mulheres e nós temos que estar o tempo todo, infelizmente, nos provando. A mulher, ela é mais alvo, por exemplo, de violência também na rua. Sem assaltos dúvidas. e etc. E para se defender, elas são não estou dizendo de todas, é como você disse, tem as exceções. Claro. Mas a mulher meio que se enrijeceu e até se masculinizou. Sim. A gente vê muito isso, de mulher muito machuda. Sim. Mas como ferramenta de defesa. Até para afastar... Cria-se uma casca, né? Cria uma casca que já afasta o predador. Sim. É mais ou menos isso mesmo? Estou certo no meu raciocínio? O mais importante é que as mulheres possam estar em locais independente se é um local seguro ou não, ela tem que saber se defender. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós nunca saberemos quando o agressor ele vai agir. Por exemplo, se alguém mexer com você na rua, ele mal sabe que você é boxeadora. Pois é um perigo isso. Mas eu sou totalmente contra a violência, né? Mas a defesa é legítima. A defesa, sem dúvidas, é legítima e nós temos que saber nos defendermos, né? Esses dias eu fiz até um movimento, criei um projeto chamado TPM, que é Tiro para Mulheres. Ótimo! Você é atiradora? Também, meu gosto Deus. de armas, é um assunto um pouco delicado e eu não estou aqui para induzir ninguém a manusear uma arma que não seja de forma segura. Então, para isso, eu reuni um grupo de 20 mulheres, nós vamos para o stand de tiro, atirar de forma segura, com acompanhamento, né? Porque é importante, sim, você saber manusear uma arma, é importante, sim, você saber uma defesa pessoal e é importante, sim, você ter algo a fazer. Algo a fazer, como se esquivar de um contexto onde você pode ser vítima. Sem dúvidas, sem dúvidas. Agora, ainda nesse tema, por exemplo, eu conversei com mulheres da Polícia Civil, são policiais, têm porte de arma, inclusive têm arma em casa, que são agredidas pelos maridos. Eu acho uma ousadia desses caras. Nós temos casos recentes, inclusive, né, da tenente Gisele, que foi morta, infelizmente.
essas mulheres, mesmo tendo todo um treinamento, mesmo tendo uma posição, conforme você acabou de dizer, com relação a porte de armas, questão de autodefesa, infelizmente elas foram vítimas do feminicídio. E por mais um motivo que as mulheres precisam pedir ajuda, né? As mulheres precisam ser ouvidas. Muitas vezes a própria família, ela não vai dar ouvidos, ela vai negligenciar esse fato, esse caso. E um exemplo disso foi a Gisele. Ela pediu ajuda para a família, pediu ajuda para as amigas e ainda assim foi morta. Você tem um programa de mulher para mulher. Isso. E ali foram grandes personagens femininas do Brasil. Eu estava em outro estado quando assisti a cobertura da tragédia de Brumadinho e uma imagem que não me sai da memória é aquela piloto dos bombeiros, um helicóptero absolutamente estável a meio metro da lama e as pessoas tentando resgatar aquela vítima ali. Eu falei, olha onde ela está, cara. É um símbolo de força, de resiliência, por isso eu digo que nós não somos frutos das nossas circunstâncias, tá, Leandro? Nós somos frutos das nossas decisões. Então eu saí da roça e hoje estou aqui. Inteligência emocional, porque toda decisão é emocional, perpassa por um filtro emocional. Sem dúvidas. É importante. É o pilar fundamental e primordial para qualquer pessoa que deseja ter sucesso na vida. Eu falo Tem momentos que você tem que colocar o pé na porta, né? Você se conhecer, essa dualidade, né? Você se autoconhecer, você ter essa resiliência, essa capacidade de controle das emoções, gerenciar suas emoções, isso te leva para um outro patamar. Eu, por exemplo, saí de casa muito jovem, passei por inúmeras dificuldades e muitas vezes eu me vi ali sem saída. E eu tive que exercer esse controle e fazer essa gestão das emoções. Então, acho que o mais importante é você não ter, é você ser. E o que te torna um ser humano de sucesso em qualquer esfera da sua vida, seja ela afetiva, emocional, financeira, profissional, é a capacidade de gerenciar suas emoções. Tem uma frase, aqueles jargões de rodeio, daí o locutor fala, o cara tá mais tranquilo do que pai de moça feia. A beleza, ela atrai malandros. Sim. Uma mulher bonita, você tem um capital estético inegável. Muito obrigada. É um jeito que eu estou tentando achar elegante. Não, você foi cavalheiro, você foi gentil e é importante. Eu recebo o seu elogio e agradeço. Obrigada. Isso foi um problema em algum momento para você? Assim, é bonitinha demais para aqui ou vou tratá-la a partir do quesito beleza e não inteligência? Sem dúvidas. Eu escutei muito essa frase. Ela tá aqui porque ela é um rostinho bonito, ela tá aqui porque ela teve que dormir com o chefe, ela tá aqui porque não é meritocracia. Mas hoje eu provo que eu estou por meritocracia, eu estou porque eu conquistei o espaço que eu mereço estar. E isso para mim nunca foi um problema, pelo contrário, eu acho que assim, Deus te dá talentos e Deus te dá alguns dons. E uma das coisas que Deus me deu foi a capacidade e o entendimento de discernir críticas, elogios. Então, se eu fosse pegar tudo que eu escuto e trazer para minha vida, com certeza eu não estaria aqui hoje. Mas isso precisa ter uma autoimagem muito bem definida. E transparente. Com certeza. Não é eu tenho uma imagem eu tenho uma imagem minha muito definida. Eu sou mais Sim. bonito que o Raymond. Eu tô com a convicção completamente errada. Com certeza. Você tem que ter uma autoimagem, um alto valor e um princípio. Seria muita soberba, né? Muita soberba. Mas pautado em valores e princípios, Com porque certeza. senão você também começa a achar uma coisa que você não é. Exatamente. E é importante você ter uma visão real de si própria. Com certeza. Eu saí de casa muito nova, né, Leandro? Eu era uma menina. Aos 15 anos, eu já comecei a entender o que era, como funcionava, o que era o mundo, o que era a vida. Eu tinha que pagar as minhas contas, eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar, eu tinha que dividir república com 8 meninas, eu tinha o meu passivo inegociável, que era um dos meus valores, onde eu não abria mão dessa luta, né, desse degrau por degrau. Então, hoje estar aqui, sem dúvidas, eu posso afirmar para qualquer mulher, não é a beleza, não é a condição financeira, nada disso
vai determinar onde você pode chegar. O que vai determinar é a sua vontade e a sua capacidade de fazer acontecer. O seu pai era policial? Não. Agente federal? Não, meu pai ele chegou a passar no concurso da Polícia Federal, agente federal na época, mas ele não seguiu a carreira na polícia. Ele abriu mão para Ele abriu mão para seguir o propósito que o pai deixou, para cuidar da mãe, das irmãs, e infelizmente não deu continuidade. Mas algo que eu tiro disso para minha vida é que toda decisão, ela tem um peso, né? Pois é, eu queria saber como que seus pais participaram disso, no apoio à sua vida independente? Perfeito, pergunta. Muito boa pergunta. Muitas pessoas me perguntam isso. Camila, mas você saiu de casa aos 15 anos. Seus pais deixaram você sair de casa aos 15 anos? Eles te apoiaram nos seus projetos? Meus pais me apoiaram. Meus pais são pessoas maravilhosas. Se não fossem os meus pais, com certeza, hoje eu não estaria aqui. Essa estrutura familiar, essa base sólida que me proporcionou estar onde eu estou. Eu falo que a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio. Para a gente chegar onde a gente quer, a gente tem que saber lembrar das raízes. Então, os meus pais, eles tiveram o que um pai e uma mãe pode oferecer para um filho, no sentido de educação, amor, responsabilidade, valores, meus pais me deram. Infelizmente, por alguma questão ou outra, né, financeira, eu fui impulsionada a sair daquele ambiente porque eu não me via ali. Eu me via conquistando o mundo, eu me via conquistando coisas maiores, eu me via falando para milhares de pessoas, eu me via contando, gerando prova social da minha história para motivar outras mulheres, outras meninas que, assim como eu, saiu da roça sem ter muitas perspectivas e hoje está aqui falando para vocês, né, contando um pouco da minha história. Então, meus pais são pessoas fantásticas. Porque quando você fala, sai de casa com 15 anos, muito lá no subconsciente fica assim, ela fugiu de casa? Não fugi. É bom deixar isso claro. Eu saí com o apoio dos meus pais, mas a partir do momento que eu assumi essa responsabilidade, sair de casa, eu, mesmo jovem, já sabia que eu era a responsável pela minha vida. Então, eu poderia ter culpado os meus pais por algumas decisões, eu poderia ter falado, mas a situação é essa, não vou conseguir. Pelo contrário, eu arquei com a responsabilidade e fui atrás do que eu acreditava. Essa autenticidade, ela vem do DNA. Esse DNA forte, esse DNA de presença, de ir atrás dos sonhos, né? Exatamente. E como é ser a relação íntima de uma mulher com essas características? Porque o homem tem medo de uma mulher forte. Eu brinco que panela de pressão não foi panela de bullying não foi feita para Tampa de bullying, desculpa. Tampa de bullying não foi feita para panela de pressão. É um ditado popular que eu trago do interior. E assim, se o homem ele tem uma masculinidade, ele traz uma energia masculina, ele é alfa, ele com certeza vai saber lidar muito bem com uma mulher. Um homem fraco não dá conta. Que sabe o que quer. Eu não vou dizer fraco porque é um termo muito pejorativo, mas eu posso falar. Realmente, mulheres de personalidades fortes não foram feitas para homens fracos. Né? Porque imagina o desafio que é. Sem dúvidas, é um grande desafio. Inclusive, eu falo sobre isso no meu programa, né? Muitas vezes, o quanto é difícil para os homens saberem diferenciar. Muitos homens têm medo que a partir do momento que a mulher se torna independente financeiramente, emocionalmente, eles acham que a mulher ela deixa de ser feminina. Mas pelo contrário, é possível você ter uma mulher que seja independente em todos esses aspectos citados e também tem essa feminilidade, essa doçura. Essa ternura da mulher, né? Eu não deixo de ser doce, de ser afetuosa, porque eu sou uma mulher independente. Isso é bonito de se ouvir. E você também atua no combate à violência contra a mulher, né? Sem dúvidas. Você falou que queria sair do interior com 15 anos para falar para multidões, e hoje você fala com 7 milhões de mineiros. Sem dúvidas. Hoje você fala no rádio, na televisão. O programa de Mulher para Mulher, ele foi fundado por mim e ele nasceu com esse propósito de fazer com que as mulheres possam sonhar grande, empreender com confiança, transformar os seus sonhos em realidade. Várias mulheres já passaram pelo programa, entre elas a diretora-geral do Senado Federal, Ilana Trombaca, né, falando sobre a conquista das mulheres no Senado. Falamos com a delegada da Polícia Civil do Estado de São Paulo, primeira mulher a pilotar o helicóptero da SAT, Ana Carolina Gonzalez, inclusive uma referência. Queria deixar aqui o meu abraço para todas as mulheres que já passaram pelo programa, levando informação de relevância, não só dando notícia, mas levando informações, histórias reais, inspirando outras mulheres. E você hoje atua com um projeto chamado Mob Pink. Isso. Que é
exatamente nessa área do empreendedorismo? Exatamente. A Mob Pink significa mobilização rosa. Então, ela nasceu com o propósito de ser uma comunidade, de unir as mulheres com esse propósito, de fazer com que as mulheres possam estar no empreendedorismo, dar voz às mulheres e, com certeza, levar não só o discurso, mas a prática. Então, nós temos vários projetos sociais, entre eles o projeto do Pink, que nasceu em homenagem à minha avó, porque minha avó era Maria do Carmo, onde nós levamos em parceria com o Instituto Ana Hickman saúde, beleza e bem-estar para senhoras da terceira idade. Então, foram selecionadas algumas casas, alguns asilos em Belo Horizonte e Contagem, onde nós envolvemos também o poder público, pedimos o apoio do poder público, porque a gente sabe que o poder público, sem dúvidas, é muito importante, mas foi 100% independente, sem fins lucrativos, e foi 100% social o evento, e nós atendemos mais de 160 senhoras em condição de vulnerabilidade, onde nem a família dá esse apoio, né, essa presença. Então, ter ali uma senhorinha, que é uma classe ainda muito esquecida pela sociedade, as mulheres da terceira idade, devolvendo a autoestima, a segurança e a beleza para essas senhoras, sem dúvidas, faz com que o meu legado, ele perdure. E que bonito esse protagonismo da mulher mineira, né? Com certeza. Elas têm presença em todas as áreas, todos os setores sociais e profissionais, né? Sem dúvidas. Eu já atuei no setor informal, no setor privado, atuo no setor privado, sou empreendedora. Eu posso dizer, eu sinto na pele a dificuldade de empreender no Brasil, não é fácil. Para homens e mulheres. Tenho também o meu programa, sem dúvidas, para ambos, né? Tenho o meu programa 100% independente, que nasceu no rádio, sem ajuda, sem favores, sem patrocinadores. Aqui em BH mesmo, não? Nasceu na Rádio Minas BH e agora estamos levando para o canal 102 Ultra TV. Nós vamos contar com 7 milhões de telespectadores, recorrência de 48%, e teremos o horário nobre das quartas-feiras às 20h30. Então eu conto com a audiência de todos. É TV por assinatura, um canal pago. É canal por assinatura, mas nós vamos abrir ali para que quem quiser assistir, eu vou deixar as informações das minhas redes sociais. Perfeito. É assim que eu finalizar. Meu arroba é Camila Aguiar Mob, né, de Mob Pink, então é Camila Aguiar Mob. Quem quiser me seguir, conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, vai ser um prazer. Você já liderou uma rede grande na área de mobilidade? Sim, eu tenho uma experiência como executiva, né, de negócios. Essa parte ali do empreendedorismo me fez galgar degrau por degrau. Conforme eu te falei, eu comecei minha carreira nas vendas e tive a oportunidade de assumir também uma grande rede de franquias a nível Brasil como head de operações, e isso me trouxe uma bagagem, uma experiência muito grande e me fez com que eu pudesse ter um outro olhar, né, para o mundo dos negócios, não só em Minas Gerais, mas também fora do estado, uma vez que a empresa é gaúcha. Sim. Você disse desse canal de televisão que está numa plataforma também de streaming, que é o futuro da comunicação, né? A comunicação hoje está muito no mobile, na Smart TV. Sim, a tecnologia é o futuro, né, da humanidade. Então, poder levar informações de relevância, comunicação, contando com apoio tecnológico e podendo falar não só para Minas Gerais, mas para o Brasil inteiro, porque o meu programa ele vai ser assistido a nível Brasil, é sem dúvidas uma grande honra, uma grande oportunidade. E que oportunidade de mostrar a mulher mineira, né? Muito. É um programa só de mulher, você disse, é de mulher para mulher, o nome já diz. Sim, mas nós temos surpresas vindo aí, tá, Leandro? Eu já vou colocar o vestido e quero aparecer por lá. Não, fica tranquilo, vocês não vão precisar disso. Com um salto. Uma vez que nós vamos abrir um espaço um quadro chamado de Homem para Mulher, onde os homens também poderão falar sobre assuntos relacionados ao universo feminino na ótica, na visão masculina. Pois é, porque hoje elas lideram. E eu acho que nos ambientes onde as mulheres lideram, elas são mais aceitas pelos profissionais masculinos ali do que pelas próprias mulheres que ali também trabalham em níveis abaixo dessa hierárquicos, que você diz, né? Níveis hierárquicos. Você assimila dessa forma? Eu estou enganado no meu ponto de vista? Porque eu vejo de fora, não vejo de dentro. Dentro das corporações, dentro do empreendedorismo, né, existe de tudo um pouco. Nós temos ali a parte de gestão de pessoas que vem sendo muito falada nas empresas, exatamente para que as pessoas possam ter voz, não só os homens, mas também as mulheres, e para que essa rivalidade entre pessoas, culturas, setores e universos, né, sejam quebradas. Nós já passamos da hora de arrancarmos, né, esse machismo cultural enraizado, essa ignorância, infelizmente, não só nas empresas, mas na sociedade.
Não como um todo, porque ainda temos pessoas muito bacanas. Eu até acredito que a maioria da população não exerce o machismo. Assim como a maioria da população não é criminosa e a gente vê tanto falar de crime. Sim. É porque isso é tão grave que uma minoria faz e causa esse estardalhaço. Na verdade, o machismo, muitas vezes, ele é naturalizado. Você já viu quando a gente escuta, vou dar um exemplo de uma piada que a gente fala, vai pra cadeia, vai virar mulherzinha de preso. Uhum. Esse é um machismo naturalizado. Presta atenção nessa fala. Vai virar mulherzinha de preso. Ou seja, a mulher pode ser violentada lá dentro? Então você entende o quanto nós naturalizamos o machismo? Mesmo inconsciente? Se eu for convidado por uma mulher para um jantar, ela pode pagar? Não fere minha masculinidade? Claro que não. Desde que isso seja acordado, os acordos estejam na mesa, eu acho que tudo tem que ser conversado. Isso não torna o homem menos masculino. Só um minuto. Tá vendo, meninas? Pode ligar, eu vou sair. Restaurante caro, tô aberto a convites, tá? Dinheiro não tenho. Apesar de que eu particularmente ainda sou mulher à moda antiga, eu acho que por mais empoderada que a mulher seja, ela quer ser protegida, amada. E eu acho que isso não é nem a questão de quem pode pagar, mas uma questão de gentileza. Sim. Né? Que ainda assim é algo muito natural do universo masculino. Tem mulheres hoje que podem lhe proporcionar, eu sou o tipo de mulher que eu posso me proporcionar um jantar. Mas se eu saio com meu companheiro ou com alguém, eu preciso ter essa segurança. E não é a questão do dinheiro, é a questão da gentileza. O símbolo que isso representa. É uma simbologia. Por isso eu digo, homens, estejam atentos, sejam cavalheiros. Abram as portas. Abram as portas, dê flores. Não são todas as mulheres que gostam, mas eu particularmente considero gestos muito cordiais e importantes. Brincando que estou no seu programa de mulher para mulher, vou dizer para os homens aqui. Eu costumo lavar roupa em casa, lavar vasilha e cozinhar. Isso não me torna menos homem. Com certeza, não mesmo. Eu acho que o que te torna homem é você saber entrar e sair, você tratar todos com respeito, com gentileza, é você dar o exemplo, ser exemplo, você ser cordial, gentil, você ter humildade de reconhecer os seus erros. E não é só os homens, as mulheres também, como todos. Isso que eu disse anteriormente, eu digo porque hoje as despesas da casa é dividida entre homens e mulheres porque elas ocuparam o mercado profissional. Sim. E quando chega em casa às 7 da noite, elas ainda têm que ir para fogão. Sim. Às vezes o cara chegou 3 da tarde. Ela ainda tem que fazer tudo e o cara às vezes está no boteco. Ou em qualquer outra situação e não fez nada do que ele podia fazer também dentro de casa. Isso não o torna menos homem, menos alfa, não, menos protetor. Hoje nós temos várias situações em várias esferas, né, Leandro? É importante lembrar que lugar de mulher é onde ela quiser. Se ela quiser ser dona de casa, exercer a maternidade, porque eu sempre falo, o maior poder e o maior dom que uma mulher tem é, sem dúvidas, poder gerar uma vida. Mas é tão importante quanto uma mulher que pode gerar uma vida, ela abre mão muitas vezes de várias situações, como por exemplo de ser mãe, para também depositar a sua energia, para depositar a sua convicção naquilo que lhe faz se sentir realizada. Então não importa onde você estiver, o cargo que você ocupar, o importante é você estar feliz. É você estar realizada. Se você está realizada, isso que importa. Exatamente. Só que às vezes para se realizar, ela tem que dobrar a jornada por várias vezes. Sem dúvidas. Eu encarecidamente peço para que os homens contribuam quando chegam em casa, dá uma forcinha, cuide das crianças. Sem dúvidas. Cuide das crianças, não faz mal. Parecem que as jornadas são iguais, mas não são. Não são. As mulheres, elas já trazem esses atributos, né, de cuidar da família, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de ter que trabalhar fora. Mas as coisas têm mudado e existem hoje muitos... Existem avanços, não podemos ignorá-los. Existem avanços, mas ainda existe uma, infelizmente... É lento, mas vai acontecer. Com certeza. Essa velocidade mesmo. É o que eu falei para você. Para que se solidifique, para que se consolide. É o que eu falei para você, é um processo educativo. Educação é a base. É a base. Educação e informação, sem dúvidas. Eu acredito em 2 pilares para a humanidade, que é a educação e a base, que é o que você falou. Eu acho que isso, para mim, é o que realmente vai mudar. As pessoas falam, Camila, o país, o governo,
E você? Você tem feito o seu melhor? Porque isso é importante, porque às vezes a gente vê lixo na rua e não foi o governo que jogou. Foi um indivíduo. Nós só vamos mudar a humanidade... Mudando o indivíduo. Mudando o indivíduo. Né? Então, assim, eu acho que é responsabilidade dos pais e das mães educarem seus filhos para não serem machistas. Com certeza. Porque tem mães que ensinam filhos homens a serem machistas. Sim. A educação começa de casa, né, Leandro? Não é só o homem que ensina o filho a ser machista. Às vezes a mãe também ensina o filho a ser machista. Sem dúvidas. A educação, ela começa de casa. A escola, ela educa, ela não ensina. Então, sem dúvidas, o filho, ele vai seguir aquilo que ele vê. Isso se transparece muito no momento presencia. que o menino chega com a primeira namorada em casa. A mãe já fala como que ele vai tratar ela e muitas vezes o conselho não é um conselho puro, ele é um conselho mais de dominância. Sem dúvidas, sem dúvidas. Todo homem, ele tem uma mulher. Ele vem de uma mulher. Então, eu acho que nós precisamos ter essa conscientização, primeiramente dos núcleos familiares, que a educação começa em casa, das escolas e nas instituições como um todo da sociedade, né? Seja ela federal, seja ela pública, seja ela privada, é importante que se tenha esse respeito e não é não, e o lugar de mulher onde ela quiser estar. Tem um debate que é polêmico ultimamente sobre homens no esporte travestidos de mulher. Sim. Homens na política ocupando lugares de mulheres. Homens biológicos, eu digo. A ponto da Hilton ocupar a presidência da Comissão das Mulheres. Comissão de Direito das Mulheres. Eu achei espantoso como que as mulheres estão deixando isso acontecer. Eu fui nas minhas redes sociais, inclusive me manifestei sobre isso, quem quiser ir lá conferir ali meu posicionamento, mas existe uma diferença biológica. Se fosse uma mulher ocupando a Comissão de Direitos das trans. Das trans. Seria justo? Não, porque só quem vivencia as dores na pele, né, pode sim ter propriedade para tomar decisões baseando-se, por exemplo, questão salarial, desigualdade salarial, com relação à maternidade, com relação às demais esferas que nós mulheres, somente nascendo uma mulher para saber, biologicamente. E eu não estou falando, pessoal, é bom deixar claro sobre a história do indivíduo. Sim. Eu estou falando que é uma comissão de direitos da mulher. Então, eu encaro como um retrocesso. Biologicamente, ela não é uma mulher. E eu não tenho nada contra a história, né, ou o indivíduo. Sim. Mas, estrategicamente falando... Dele, nós não estamos criticando, eu só não acredito que homens possam ir no boxe, lutar como mulheres sendo homens. Claro que não. Foi uma estratégia, ao meu ver, que eu encaro como um retrocesso, porque o direito de uma não sobrepõe o espaço da outra. Exatamente. Assim como o homem não pode invadir o espaço da mulher. Eu estou falando de biologia, aqui a gente não está entrando em uma afetividade, nada disso. Nada disso. Não é transfobia, não. Eu quero deixar claro que não tem nada a ver com o indivíduo. Se quiserem criar uma categoria de esportes para trans, que criem. Eu acho fantástico, inclusive, que se valorize a maneira como ela escolheu para sentir prazer na vida, ou viver e levar a vida dela, é de foro íntimo. Ninguém tem nada a ver com isso. Com certeza. Mas a gente não pode achar que isso vai fazer bem, que não vai. Com certeza. Isso é anti-feminino. E eu, como mulher, como defensora das mulheres, como tendo esse movimento em prol do empoderamento feminino, eu tive que me posicionar, falar sobre um assunto tão polêmico, né, que envolve tantas esferas, mas, sem dúvidas, é a Comissão de Direito das Mulheres. Não que ela não pudesse ocupar nenhum outro cargo, como, por exemplo, até mesmo a presidência do Brasil. Estou dando um exemplo, tá? Nenhum problema. Nós tivemos uma candidata a prefeita aqui em BH que é trans. Sim, Duda. Respeito às trajetórias individuais. Absolutamente, podia ser uma baita de uma prefeita. Até porque essa questão biológica não tem nada a ver com a competência. Nada a ver. Se tratando de uma comissão de direito das mulheres, biologicamente é importante que se nasce e que viva as dores e a luta que toda e qualquer mulher, sendo mulher biológica, passa.
Pois é, esses temas serão muito aprofundados no seu programa. Sem dúvidas, sem dúvida. Nós vamos ter muitas pautas interessantes, importantes, relacionadas ao universo feminino. Vamos falar de assuntos polêmicos como este. Vamos falar sobre informações importantíssimas para o dia a dia, saúde, beleza, bem-estar e assuntos também da esfera seja privada, pública, personagens da vida real, são mulheres que muitas estão no anonimato, outras não, mas mulheres com histórias impactantes e, sem dúvidas, que vão trazer esse empoderamento aí para todas as outras mulheres que nos ouvir e nos ver. Pressão, resiliência e futuro é um dos tópicos da nossa conversa. A gente já falou bastante, mas você colocou um tópico que gostaria de discutir com a gente sobre o futuro. Como que você enxerga o futuro? Dá para ver cristalino ou ainda é aquela coisa turva? Olha, para quem me conhece, Leandro, eu costumo dizer que quem vive de passado sofre de depressão e quem vive de futuro sofre de ansiedade. Mas para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho basta. Então nós não podemos prever o futuro, mas eu espero que a nossa comunidade ela se fortaleça, que os nossos movimentos se tornem cada vez mais evidentes, que debates como este que estamos tendo aqui, eles sejam necessários para a evolução, para a conscientização da população. E eu espero, sem dúvidas, me tornar uma referência para as mulheres, para que nós juntas possamos estar ocupando cada vez mais posições de liderança, posições importantes, não só no ambiente corporativo, mas na política também. E mais do que isso, que as mulheres possam ter a paz, o respeito e possam viver em liberdade. Você conhece a Ordem há um bocado de tempo, mas à distância. No último ano você chegou mais perto. Você já viu nossa fraternidade feminina? Sim, inclusive eu queria elogiar, fantástica, parabéns à Ordem por oferecer esse espaço. Muito se fala na teoria, mas na prática são poucas as instituições que oferecem, hoje já são mais evidentes essas instituições que oferecem espaços para que as mulheres possam ter voz efetivamente, e a Ordem, sem dúvidas, é um desses espaços. Então, parabéns para vocês e parabéns pelas mulheres que estão à frente, também fazendo com que vocês sejam uma instituição tão respeitada, tão amada e tão querida por todos nós. Pois é, você esteve no nosso último evento e eu fui até homenageada. Foi um momento importante. Importantíssimo, né? Eu recebi ali o colar das Mulheres em Confidência, foi um marco na minha história, me senti muito feliz, honrada com essa homenagem e me senti ainda mais responsável com os próximos passos, porque eu fico muito feliz que vocês, pessoas tão bacanas, respeitadas e profissionais de grande gabarito, possam confiar no meu trabalho e possam aí me ajudar, me apoiar, fazendo com que nós possamos ter um futuro mais igualitário. Eu estendo essa homenagem que você presta à Ordem ao nosso grão-mestre Sérgio Adriano, que tem uma sensibilidade imensa e ampliou muito o espaço para as mulheres na Ordem, que fazem um trabalho social maravilhoso. Com certeza, eu pude participar um pouco ali, né, desses movimentos que as mulheres da Ordem faz, e são mulheres que, acima de tudo, são mulheres com uma sensibilidade, com protagonismo. Então, eu queria até deixar meu abraço, meu beijo, meu carinhoso abraço para o Sérgio, uma pessoa, um ser humano fantástico, né, brilhante, e sem dúvidas um líder, ele é o espelho de seus liderados, então é totalmente compreensível o sucesso de vocês, né? Pelos frutos se conhece a árvore, né? Com certeza. Exatamente. E a gente, em breve, teremos você aqui como irmã. Eu quero muito fazer parte, não sei se eu mereço, quero muito fazer parte, né? E já me sinto parte desse movimento. E só de estar aqui hoje, vocês podem contar com todo o meu apoio. Muitos personagens do seu programa, acredito, ali na Fraternidade Feminina, olha. Muitas histórias bonitas ali, aquelas meninas são maravilhosas. Com certeza. Né? Estreia quando? Na TV? Olha, já está, né? Não posso revelar por questões contratuais, mas eu posso adiantar para vocês que em maio, horário nobre, as quartas-feiras, 20h30, nós estaremos aí falando para todo o Brasil. Foi uma alegria imensa recebê-la aqui. Obrigada, alegria toda minha.
O Sérgio, quando falou, Leandro, tem uma convidada maravilhosa, e é maravilhosa por dentro e por fora, já falei aqui do capital estético dela. Olha o sorriso da mulher mineira, contagia. Muito obrigada. E posso deixar um recado aqui para as mulheres? Claro. Não só para as mulheres. Nessa câmera, por gentileza. Queria deixar um recado não só para as mulheres, mas para toda a sociedade que estão nos ouvindo agora. Eu gostaria de deixar aqui, contando um pouquinho da minha história. Você não é fruto das suas circunstâncias, mas sim das suas decisões. Por isso, sejam felizes. Ocupem lugares, estejam onde quiserem estar, mas mais importante, nunca se esqueçam da sua essência e da sua sensibilidade. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você.